Um homem e uma mulher, eles se encontram por acaso em uma cidade qualquer que a gente não sabe qual é e em um tempo que também não está definido. E ali, naquele encontro quase mágico, eles descobrem que talvez tenham encontrado o antídoto para o mal do século: a solidão. Essa é a premissa do longa Folhas de Outono, do cineasta finlandês Aki Kaurismäki, um dos melhores filmes de 2023 e que quase 3 anos depois continua reverberando na minha cabeça. Você tem medo da solidão? Antes de a gente voltar para essa questão, a gente precisa pensar em Walter Benjamin, no ensaio chamado A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Nesse ensaio bastante famoso, o Benjamin vai dizer que a obra de arte, a partir do momento em que ela pode ser reproduzida, ela deixa de ter o valor que tinha antes e ela adquire um valor secundário justamente porque deixa de ser um processo reflexivo e se transforma em um processo mecânico. A gente, nos nossos tempos, vive mais ou menos o mesmo processo. Se antes você, para encontrar alguém, precisava sair de casa, ir para um bar, ir para a rua, ir para qualquer outro lugar, hoje nós estamos ininterruptamente presentes o tempo inteiro. Chega praticamente a ser impossível você sentir saudade do outro. Essa também é uma espécie de reprodutibilidade técnica do ser humano. E assim como a obra de arte também perde valor, as relações humanas também parece que perderam o seu valor. E a solidão passa a ser não só o mal do século, como diria o Renato Russo, e a solidão se torna então a constatação de um fracasso, da impossibilidade de conseguir se colocar no mundo. Mas não foi sempre assim. A história da solidão e dos solitários vai muito mais longe e mostra como diferentes civilizações e diferentes tempos abordaram a solidão e o seu significado. E para a gente comentar sobre o tema, a gente vai usar como base o livro do Georges Minoir, A História da Solidão e dos Solitários. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira conhecer e mergulhar nesse livro, que é maravilhoso. Vamos entender um pouquinho, então, como que a solidão atravessou os tempos. Se hoje ela é um estigma, na Idade Média ela era um motivo de veneração. Quem conseguia se manter solitário atingia uma espécie de estado de espírito avançado, uma espiritualidade muito mais aflorada do que aquela das pessoas que precisavam se reunir nas tavernas e em outros eventos sociais daquele momento. Vamos pensar que é na Idade Média que os monges e os eremitas buscam a solidão como uma forma de se conectar a Deus. E nesse momento, a solidão deixa de ser algo deplorável e se torna uma virtude, algo venerável. Mas o Minoir vai dizer que com a modernização das cidades, sobretudo a partir da Paris moderna do século XIX, a solidão passa a ser vista como algo que você precisa evitar. Afinal, com a modernidade, as cidades passam a ser movimentadas. Você frequentar os cafés, você frequentar as boulevards, você poder passear pela cidade é uma questão de status e também de movimentação social. Pense naquele poema em prosa do Baudelaire, Os Olhos da Rua, em que você tem um casal sentado em um café parisiense e de fora uma família faminta observa aquele casal comendo, tomando café, se alimentando e vivendo a vida que eles gostariam de ter. A solidão, ela passa não só pelo isolamento, mas também pela incapacidade e impossibilidade de se comunicar e também de conviver com o outro. Por isso que a gente pode dizer que a Paris moderna, a cidade moderna, é a cidade do movimento e também do movimento social, no sentido de que você compartilhar de todas as benesses da energia elétrica, dos cafés, do vidro, é também um movimento em que você se fazia presente na sociedade. Mas na mesma medida em que a gente se vê cercado de pessoas, a solidão é algo inevitável. E existe uma condição interna em que nós, mesmos cercados de gente no meio da multidão, estaremos sempre sozinhos. E o Minoir vai dizer que esse é o limite
da condição humana. Ou seja, a solidão, ela é um espaço quase que cinzento entre nós e o outro, não como uma barreira, mas como algo intrínseco à nossa própria presença no espaço urbano. E aí a gente precisa pensar, por exemplo, no Marc Augé e na ideia do não lugar. Ou seja, espaços tão amorfos, espaços sem identidade, sem história e também nos quais nós não temos identificação e que nós, enquanto sujeitos, enquanto cidadãos, estamos perdidos e sozinhos, porque somos invisíveis diante do outro. A nossa invisibilidade é um espaço, uma condição, e o não lugar é esse espaço cinzento e propício para que isso aconteça, como aeroportos, portos, farmácias, shopping centers. Ali nós não temos identidade, somos apenas mais um dentro de toda aquela manada de pessoas que percorre aquele espaço específico por uma motivação pessoal, mas sem necessariamente uma ligação ou uma correlação com o outro. É uma espécie de solidão moderna e mediada. E dentro dos paradigmas da sociedade contemporânea, a solidão é vista como abandono, isolamento e desconexão social. Por isso, no nosso exemplo ali do comecinho do vídeo, do Folhas de Outono, a gente percebe que aqueles dois personagens, no momento em que estão isolados, eles perdem a sua própria identidade e são corpos flutuantes em um mundo cada vez mais líquido. No momento em que se encontram, é como se a identidade deles se revelasse e também eles começassem a se perceber como parte de algo maior. E é por isso que eu digo que o que une esses dois personagens não é o amor, mas sim o medo da solidão. E na medida em que as cidades se tornam grandes não lugares, a gente pode pensar que as pessoas também se tornam invisíveis aos outros. E aí a gente entra numa outra questão, que é a solidão como problema social e também psicológico. Basta a gente pensar em como muitas pessoas foram afetadas durante a pandemia pelo isolamento, como a saúde mental declinou e a gente começou a se perceber diferente no mundo, como a nossa relação tanto com o espaço urbano como com as outras pessoas também foi profundissimamente afetada pela pandemia. E o Georges Minoir vai dizer que a solidão é algo paradoxal, porque no mesmo modo em que ela pode ser dolorosa, ela pode ser libertadora, ela pode ser imposta, mas também buscada, e ela pode ser destrutiva ou criativa. Em Folhas de Outono, o Kaurismäki, por exemplo, vai transformar o fim da solidão em uma espécie de libertação, no fim da dor, em um processo não só criativo, mas também de expansão dos corpos e da mente dos seus personagens. E essa libertação que o Kaurismäki explora em Folhas de Outono, a gente vê presente também em outra obra contemporânea, desta vez o livro O Fim da Solidão, do escritor suíço Benedict Wells, que não está disponível no Brasil, mas que vai contar a história de um personagem da sua infância, com a perda dos pais, até a idade adulta, e como ele tenta fugir da solidão ao mesmo tempo em que ela a persegue, e assim como Georges Minoir comentou, é um processo de libertação paradoxal, em que você encontra os monstros, mas também os médicos. E num vídeo recente que a gente publicou aqui no canal, nós falamos sobre Dias Perfeitos, um dos meus filmes favoritos e para mim a obra-prima do Wim Wenders, em que a gente conhece a vida de um homem que escolhe a solidão. Se você não assistiu esse episódio, sugiro que você assista, porque ele vai ajudar a elucidar muitas das questões que a gente debateu no vídeo de hoje. E em uma sociedade como a nossa, em que a reprodutibilidade técnica do sujeito nos permite ser presentes o tempo inteiro, a solidão é um verdadeiro luxo. Pensa em quantas vezes você conseguiu estar longe do seu celular, dos seus colegas de trabalho ou de qualquer outra pessoa. Quantas vezes você conseguiu momentos de reflexão e solitude? Basta a gente pensar no livro 24/7, Capitalismo Tardio e o Fim do Sono, que a gente já trouxe aqui no canal em outro momento. Quanto mais nós estamos acordados
e em contato com o outro, mais nós compramos e fazemos a economia girar. Ou seja, aquele movimento que a gente via na modernização de Paris, a gente vê hoje em dia também, só que, porém, digital. Nós também estamos o tempo inteiro nos movimentando pelas ruas, só que cibernéticas. Nós estamos o tempo inteiro nos cafés, só que o café aqui não é só um café. Ele pode ser qualquer grande loja de departamento que você compra online, deitado na sua cama antes de dormir. Tudo isso faz parte do fim do sono e também do fim da solidão como um processo de reflexão e criatividade. Por isso, cada vez que você se sentir sozinho, pensa que você está indo contra uma corrente que espera que você compre mais, se movimente mais nas teias digitais e faça gerar uma economia invisível. E se esse episódio fez sentido para você, não deixe de se inscrever aqui no Prosa do Mundo, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo e, claro, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa olhar a solidão de um outro modo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!